dia! Começando mais um Despertando com o Dharma, hoje dia 30 de janeiro de 2024. Hoje é terça-feira. Bom dia, Mauro, tudo certo? Começando com Silva Capuba. Bom dia, Amanda Yogni. Bom dia, Rosalie. Começando com uma música dançante hoje. Esse é o Silva. Não sei o que quer dizer Capuba. Não pesquisei. Bom dia, Simone. Bom dia, Manu. Bem-vinda de volta ao Dharma. Bom dia, Pati Japiaçu. Como é que tu tá? Bom dia, Ana Paula. Tava boa aquela aula ontem, hein, Amanda? Ontem fiz uma aula de yoga no final da tarde aqui no espaço, aqui em casa, com a Amanda. Tem aula online e presencial. Para quem quiser. Bom dia, Grazi. Bom dia, Kátia. Aí ela deu uma aulona ontem, assim. Tava prontinho. 18 horas. Quem quiser participar, segunda-feira. Tem outros horários também. Presencial e online. Olha, quem quiser fazer, chama Amanda Yogini, que tá aí na tela. Tem que fazer yoga, gente. Fazer o combo meditação e fazer o combo meditação e yoga. Bah, daí vai voar. Ó, ela escreveu ali, ó. Quem quiser experimentar, só chamar. Bom dia, Isis. Bom dia, Natalina. Bom dia, Dene. Faça uma aula experimental com a Amanda. Tá feito. Então vamos lá. Então uma musiquinha dançante para hoje, terça-feira. E vamos pro Dharma. Então Tralek Kyabgon, deve ser assim que se diz isso, um mestre Kadampa, Kadyo, né? Vem nos trazer um texto sobre o karma, o que é e o que não é, e a sua importância, através da editora Lúcida Letra, do Vitor Barreto. Bora? Todo mundo chegou? Então continue mandando os torpedinhos assim para as pessoas entrarem no Dharma de manhã, compartilhem essa página. Bom dia, Pati. Compartilhem esse Insta sobre o karma, para a gente trazer mais pessoas para a live, porque esse assunto é super importante. Então ontem a gente parou aqui, ó. Eu vou voltar uma frase. A teoria kármica é incrivelmente profunda. Mas, infelizmente, devido à filosofia New Age predominantes hoje em dia, muitas pessoas inteligentes não levam o tema muito a sério. Isso é lamentável, porque a explicação do Buda sobre o karma foi tão única quanto a sua explicação sobre o sofrimento, sobre dukkha, né? Bom dia, Ana Karenina. Na Índia, nos tempos pré-budismo, o karma era realmente interpretado como uma forma de predestinação, quase comparável à noção protestante do mesmo termo. Então o que ele está trazendo aqui? Quando ele diz predestinação no período pré-budismo, ele está falando das escolas ajivikas ou ajivakas. Bom dia, Carla. Essa escola, pelo Makali Gosala, que era um fundador dessa escola. Bom dia, mãe, tudo bem? O Makali Gosala fundou essa escola um pouquinho antes do budismo, pouco antes do budismo, mas no mesmo período ali, eles se cruzaram. Até porque Mahakasyapa, um dos monges do Buda, ele debate com o Makali Gosala, né? O Makali Gosala, então, o fundador dos Ajivikas, dessa corrente filosófica que era uma corrente nástica. Bom dia, Luana. O que é uma corrente nástica? Uma corrente nástica é uma corrente que não acredita num Deus, né? Assim como o jainismo e assim como o budismo. Bom dia, Natália. Bom dia, Ângela. Mas acredito num poder cósmico, numa transformação cósmica. O budismo tem um porém aí. Bom, então tem essa corrente nástica. E tinha a corrente ástica, né, que eram os hindus, né, que acreditavam em vários deuses ao mesmo tempo.
O budismo vem sempre com uma linha caminho do meio. Mas os Ajivikas, eles vinham com uma ideia de destino, né, que é Niyati. Se escreve N-I-Y-A-T-I, Niyati. Que é que as coisas estão predestinadas. Que existe um poder cósmico, e esse poder cósmico, dependente do que tu faça, ele não muda. Aí se tu te dá bem na vida, já estava predestinado. Aí se tu não faz nada para isso, claro, já estava predestinado. Aí não faz sentido, né? E o Buda vai romper com essa estrutura de pensamento. Por quê? Porque os Ajivikas, quando eles dizem que tudo é predestinado, que tudo chega a um ponto de fatalismo, de determinismo que surge depois também na história, né? Tu está fadado àquilo, a essa vida. Só que eles são baseados numa estrutura de causalidade. Todas as causas vão te levar a isso. Mas o Buda insere um outro elemento. Olha aí os budistas de plantão, aí Pati, Mauro, quem mais aí que está no Dharma mais tempo de estudar. Ele vai trazer uma coisa que os Ajivikas e os Jainistas não tinham. E o Makali Gosala, né, quando vai debater com o Mahakasyapa, se dá conta, talvez, né? Talvez não, né? Ele não vai dar braço a torcer. O Buda vai trazer as condições. Quando ele traz condições, que aí ele vai falar sobre causa e efeito, né? Causa e condições, essa turma jainistas, essa turma dos Ajivikas ou Ajivakas, eles estavam falando somente sobre causas. E o Buda vai dizer, não, mas dependendo de determinadas condições, as coisas mudam. Então o destino, né, que é Niyati, ele não faz muito sentido. E aí surge, né, esse novo pensamento. Claro, surge por diversas formas, né, mas é uma das coisas que o Buda quebra. Porque eles também não acreditavam em karma, tanto os jainistas quanto os Ajivikas, que eram as principais escolas. Assim. A principal era os Brahmanes, né? O Dhyami, a principal mesmo, assim, eram os Brahmanes, né? Os hindus, o sistema védico, né? E essas outras, elas circulavam em volta através desse circuito que eram os samanas, né? Que esses filósofos de rua, assim, debatendo sobre isso, né? Então olha só que compreensão diferente, né, que o Buda traz. Aí ele traz a noção do karma. O karma já existia essa noção. O sistema pré-védico já trazia isso. Só que o Buda vai trazer karma baseado numa condição de causa e efeito. E essa turma aí só estava dizendo, não, o karma não funciona, porque a vida está predestinada. Ok? Isso é história. Estou falando da história da Índia. No sistema do budismo primitivo. O budismo primitivo é antes do primeiro concílio. O primeiro concílio vai acontecer 100 anos após a morte do Buda. Bom, feita essa digressão. Na Índia, nos tempos pré-budistas, fez sentido isso para vocês? Entenderam? Esse livro eu preciso ir mostrando um pouco da história, assim, senão não vai rolar entender o que é o karma, tá? Na Índia, nos tempos pré-budismo, o karma era realmente interpretado como uma forma de predestinação. Então, está destinado, tem o destino dele. Quase comparável à noção protestante do mesmo termo. Bom dia, Guto. Ambas as teorias afirmam que nós não podemos mudar nosso karma, por exemplo. Então, está predestinado, né? Existe uma ordem cósmica, né? Em sua compreensão sobre o karma, especialmente no budismo, as pessoas muitas vezes esquecem que o próprio Buda introduziu o tema. Ele não falou apenas sobre causas kármicas, olha aí, mas também sobre condições kármicas. Então o que eu falei? A galera lá estava, não, existe uma causa, e essa causa ela não muda, ela é predestinada, ela vem e na ordem cósmica ela não pode ser mudada. E o Buda vai dizer, não, mas depende das condições. Então ele dá uma voadeira no sistema filosófico, assim. Aí a galera fica, como assim? Aí eles vão debater em praça pública, como faziam os gregos, né? Os filósofos romanos, bom dia, Sinara, eles vão debater em praça pública. E aí há o debate, há esse embate do Dharma, que é muito legal. O Buda não ensinou que existem relações causais lineares. Bom dia, Lu. O que quer dizer isso também? Causais lineares. Que se acontece uma coisa, imediatamente vai acontecer outra numa linha de tempo linear. As coisas não são assim, porque elas são interligadas interdependentemente. Porque ele vai trazer a noção também de originação interdependente. Então as coisas são interligadas. Eu não sei quais são todas as variáveis. Eu não vou simplesmente... É óbvio que se eu pisar numa casca de banana, a possibilidade de eu cair é muito grande, né?
Então, isso é uma relação causal imediata, assim, linear. Pisei na casca de banana, mas posso não cair, porque pode ter outras condições, como, por exemplo, um corrimão do lado, né? Então, as condições mudaram. Mas elas são condições kármicas causais. Ele ensinou que não existe isso de causais lineares. O Buda não ensinou que existem relações causais lineares, em que uma única causa pode gerar um único efeito. Então pode ser um promontório, pode ser um conglomerado de situações, assim que elas vão, né, se movimentando. O Buda ensinou que existem muitas causas e muitas condições. E ele sempre se refere às causas e condições no plural, nunca como causa e efeito. Isso é muito legal. Eu tenho que ficar com isso em mente para quando eu for estudar a originação dependente. Porque a originação dependente, ao contrário do que se estuda muito por aí, se explica muito por aí, que eu já vi instrutores explicando de forma errada, que um elo causa o outro. Não é assim. Um elo não causa o outro necessariamente. Se fosse isso, haveria um rompimento desses elos. Mas eu não vou entrar nisso. Mas tem instrutor ensinando errado. Nós somos apresentados a uma visão muito complexa de como as coisas funcionam. O fato de algo parecer ter acarretado certo acontecimento não significa que a causa particular identificada tenha sido a única responsável por gerar aquele resultado. O efeito poderia não ter acontecido, se não existissem as condições necessárias para sua fruição. Bom dia, Lucelena. Então, o que ele quer dizer com isso? O efeito poderia não ter acontecido se não existissem as condições necessárias. Planta uma semente. Se as condições não forem necessárias, planta uma semente na terra gelada do inverno, ela não vai crescer. Ela precisa plantar no momento certo. Então, quando as condições, né, se movimentarem, tiverem possíveis para aquilo, ela vai brotar. Então, esse é um exemplo. Esse exemplo ele vai citar muito ao longo desse livro, até porque ele copia, né, obviamente ele está falando sobre o budismo, sobre o Salistamba Sutra, né, que é o sutra da haste do arroz. Então as condições ficam favoráveis. O Buda descreveu uma imagem mais complexa sobre o funcionamento das coisas. Também correlacionou causas e condições à moral e à ética. Tentou explicar a ética e uma vida correta em termos de como os seres humanos podem se liberar de seu sofrimento e alcançar a felicidade. Então aqui ele está falando das 4 nobres verdades. Esse livro é cheio de informações, gente. Eu tenho que ir bem devagar, assim. A cada palavra existe, ele tá conectado a um ensinamento, tá? Então aqui ele está falando sobre as 4 nobres verdades. Então existe para liberar o sofrimento, a liberação do sofrimento, né? Então eu tenho o sofrimento existe, as causas do sofrimento, a liberação do sofrimento e o caminho, né? Para que tudo isso? Para alcançar a felicidade. Ao contrário de muitos outros líderes religiosos anteriores, de seus contemporâneos e dos que vieram depois de seu tempo, o Buda sempre apelou para a razão e as experiências humanas. Então o Buda ele vai trazer sempre uma discussão através da razão. E isso é interessante. Já imaginou o Buda discutindo com Platão, com Sócrates, com essa galera? Ia ser muito louco, né? Porque é uma visão muito maluca, né? Ia ser muito interessante. Porque o interessante nisso é que os gregos eles não vão trazer muito essa psicologia da mente, eles vão trazer uma abordagem sobre a mente, mas não da forma como o Buda traz. E isso seria extremamente enriquecedor. Por que seria interessante e enriquecedor? Porque é muito marginalizado a estrutura de pensamento filosófico indiano. Quantos estudaram isso? Nós no colégio, o que a gente estuda? Os gregos. Primeira coisa que a gente aprendeu, né? É sempre sobre a civilização ocidental, como se fosse a cereja do bolo. Né? Não é. Claro que é maravilhoso, mas, né? Uma outra coisa, ontem eu estava falando também com uma pessoa aqui da live. Bom dia, Marquito. E ela disse, meu marido, né, que é meu amigo, que é psicólogo, talvez vá ler o livro sobre o karma, né? Justamente com a visão da psicologia. E é muito interessante, daí me caiu a ficha, né? Comentei com ela. Me caiu a ficha porque
Claro, não é uma regra, né? Estou falando das pessoas que eu conheço, não fiz essa pesquisa, mas das pessoas que eu conheço, né? E do que eu ouço falar e do que a gente percebe pela internet, enfim, de encontros, em retiros, eu tirei essa conclusão, ok? Então ela é uma conclusão dessa maneira, assim, enfim. De que as pessoas que estudam filosofia no Ocidente não costumam estudar o budismo, ao contrário dos budistas, dos mestres ou dos instrutores que são mais empolgados, assim, né, que gostam de estudar como eu, vão buscar estudar tanto a filosofia, né, ocidental quanto a psicologia, né, assim como Jung, né? Jung foi estudar o budismo. Jung se dá aquela quebra com Freud e ele vai estudar o budismo. Ele diz, tem muita coisa ali. Só que ele vai trazer sobre um outro aspecto, assim. Mas ele vai estudar o budismo e ele vê que tem muita coisa. Mas os filósofos e os psicólogos ocidentais têm uma certa reticência, porque eles dizem, não, isso é religião. Não é religião, gente. E ao contrário, os budistas estudam a filosofia. Esse aqui é um deles, né? Ele estudou toda a filosofia ocidental, estudou a filosofia oriental, e estudou a psicologia ocidental, porque justamente tem coisas que se interconectam. Se os psicólogos estudassem a psicologia do budismo, psicologia budista, seria... Aí, a Ana Karenina é filósofa de formação, advogada, filósofa, procuradora, toca banda, ela aquela que sabe aquelas pessoas que tocam assim vários instrumentos, é ela. Então, Ana Karenina, filósofa. Na minha faculdade de filosofia não há esse estudo. Não faz sentido. Como é? Filosofia. Bom, então ele tentou explicar a felicidade. Ao contrário de muitos líderes religiosos anteriores de seus contemporâneos, o Buda sempre apelou para a razão. Os ensinamentos do Buda sobre o karma e renascimento... Eu ia falar a palavra mulher banda, né, Ana Karenina? Sabe aquela que toca assim, um instrumento e fica soprando e... Sabe? Os ensinamentos do Buda sobre karma e renascimento... Eu tenho que cuidar porque é doutora, né? E eu aqui fazendo bullying com a doutora, já pensou? Aí eu tô ferrado mesmo. Eu só me ferro. Os ensinamentos do Buda sobre karma e renascimento... mais adiante ele vai explicar a diferença entre renascimento e reencarnação. São duas coisas que a gente fala de qualquer jeito, mas são coisas que são completamente diferentes. Elas têm uma conotação parecida, né? Esse renascimento e reencarnação, a gente fala assim no meio de uma frase, mas não, elas são totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Os ensinamentos do Buda sobre karma e renascimento estão baseados em sua própria realização profunda, ou seja, experiência direta. Ele não aceitou a noção de que podemos ir para o paraíso e viver lá para sempre, nem de que podemos padecer no inferno por toda a eternidade. Então ele está falando do eternalismo aqui, né? Outro movimento. No entanto, ao mesmo tempo, não era um cético extremista. Então, aqui, vou voltar um pouquinho. Ele não aceitou a noção de que podemos ir para o paraíso e viver lá para sempre, eternalismo. Nem de que podemos padecer no inferno por toda a eternidade, niilismo. As coisas, já que não existe nada mesmo, eu vou para qualquer lugar, tanto faz. No entanto, ao mesmo tempo, não era um cético extremista. Olha aí, Ana Karenina, a turma dos céticos. Isso tu estudou, né, na filosofia. Eu não sou filósofo, tá, gente? Eu sou só um estudante. Eu não estudei filosofia nem psicologia. Eu apenas estudo sobre as coisas. Então, os céticos, né? Os céticos também existiam no sistema ocidental e também no sistema do budismo primitivo, né? Ali quando surge o budismo, né? Nessa época aí, 4 séculos antes da era cristã. E os céticos, eles não é que eles eram extremistas, eles apenas... Eu acho que os céticos eram os mais perspicazes de todos, porque eles olhavam para todas as estruturas, né? E diziam, existe uma verdade ali, existe uma verdade nos brahmanes, nos jainistas, no budismo, nos ajivikas, no materialismo, né? Eles entendiam cada uma delas e não se posicionavam. O problema é que eles ficavam em cima do muro, eles diziam, existe uma verdade, como é que eu vou contrapor essa verdade? Sabe? Eu acho interessante, assim, até esse ponto, mas é preciso tomar um posicionamento, né? Mas eu acho legal a escola cética, por isso, porque eles estudavam todas e diziam, existe uma verdade, porém,
Como é que eu vou aceitar a tua verdade se no outro também tem verdade? Fica um negócio, né? Mas o Buda não, ele vai quebrar com as estruturas, ele vai mais adiante. O Buda não entendia que deixamos de existir no momento da morte. Olha aí. Porém, a ideia de que podemos viver para sempre, no céu ou no inferno, era refutada por ele. Apesar de ser predominante no pensamento indiano de sua época. Vejam bem, aqui é o início do quebra-pau do budismo, com as outras escolas e que tentam matar o Buda, fazem um auê, assim, viram um inferninho na Terra, lá na Índia, 2.500 anos atrás. Ele vai dizer, o Buda não entendia que deixamos de existir no momento pós-morte, no momento da morte. Então ele não é que a gente deixa de existir, mas ele também vai dizer, e a gente também não vai renascer, a gente não vai viver para sempre ou vai para o inferno. Ele vai dar uma quebra. Ele é muito malandro. Ele se distanciou radicalmente dessas noções prevalecentes. Não acolhia a ideia de um tormento eterno, não importando quanto maligno ou pecaminoso alguém pudesse ser. Então o que ele está dizendo aí? Ele está falando, não é predestinado. Não significa que tu é mau, tu vai para o inferno. Tem algumas coisas aí que podem mudar. Tem algumas coisas que vão mudar. Ele vai falar ao longo desse livro. Acreditava plenamente que qualquer sofrimento vivenciado é causado por nossas próprias ações. Nesse momento, quando ele diz isso, ele já tá quebrando o pau com os brahmanes, e com os ajivikas, e com os jainistas. Ele está dizendo, são as nossas ações que movimentam o nosso sofrimento ou a nossa felicidade, que vão causar nosso sofrimento ou a nossa felicidade. E ele quebra o pau por quê? Porque ele vai dizer, olha aqui, Brahmane, né? Os que são referentes a Brahma, né? A um Deus. Ele vai dizer, olha, não é porque Deus determinou, porque é uma ordem cósmica determinística ou fatalística, né? É por causa das tuas ações. Eu acho maravilhoso isso. Porque nos tira a ideia do coitadismo, minha vida está ruim. A tua vida está ruim por causa das causas e condições que foram criadas. Não, mas é porque eu venho de uma família. Sim, mas as causas e condições pode criar novas. Pode criar novas. Minha mãe dizia isso, né, mãe? Mãe dizia isso pra gente. Não, mas agora vocês já têm todas as ferramentas, agora vão. Agora é com vocês, né? Acreditava plenamente que qualquer sofrimento vivenciado é causado por nossas próprias ações e não por ação divina. Então, uma escola ástica. Existiam as escolas, uma escola nástica. Existiam as escolas ásticas e as escolas násticas. Então, as escolas ásticas eram as escolas hinduístas, né? As escolas násticas, as escolas budismo, ajivikas, jainistas, né? Que não acreditavam numa presença divina. Portanto, a pacificação do sofrimento está também em nossas mãos. Essa era a sua visão sobre o karma. Bom dia, Giane. O que acharam? Não é uma ideia... Tem que ter muita... pensa isso. Parece, mas isso é tão fácil hoje a gente pensar sobre isso, sobre ações, sobre determinismo, fatalismo, destino, sobre Deus, sobre não Deus, sobre cosmos. É fácil porque essas pessoas vieram antes e romperam com as estruturas. Eram pessoas que romperam com esse pensamento. É fácil hoje. Vai dizer, tu acha que é fácil? Vai falar sobre isso com um muçulmano, por exemplo. Vai falar sobre isso numa estrutura fechada de religião. Ele vai dizer, não é assim não. A gente acredita nisso. Vai falar com isso com pessoas em algum país em que a religião é obrigatória. Ainda é assim. Ainda é assim. Agora, tu pensa que numa estrutura em que tu poderia debater, que existia, né? Existia uma certa liberdade, embora ela fosse podada pelos brahmanes, né? Porque eles detinham o poder, eles estavam acima dos reis. Primeiro os brahmanes, depois os reis. A casta era essa, brahmanes, né? Depois os reis. Aí depois vinha... O Buda fazia parte dessa casta quando ele estava no reino, né? Do Suddhodana, do pai dele, né? No reino dos Sakyas, né? O reino dos guerreiros. Ele fazia parte do Deus, né? Então ele fazia parte dos braços do Deus Brahma.
Mas tinha que romper com a estrutura. Romper com a estrutura. A Ana escreveu: tem que ter tenacidade para romper com pensamentos fechados. É essa capacidade que o Buda tinha, tenacidade. E o interessante é que ele não se importava mais com isso, com a vida dele, porque ele tinha entendido tudo sobre a vida, sobre a morte. Né? A gente vai avançando no livro. Esse livro precisa avançar bem devagarinho, vocês estão vendo, né? Eu li uma página hoje. Senão vai dar confusão. Tá bem? Vamos fazer uma prática de estabilização? Continuem convidando, gente, ó. Continuem convidando o pessoal, façam um printzinho da tela, ou do livro, ou marquem a arquitetura da mente. Convide as pessoas, eu acho super fundamental. Tem gente que precisa ouvir sobre isso. Porque vocês viram, a gente falou sobre karma, sobre destino. Tem gente que acha, não, é meu destino, minha vida tá assim, porque eu nasci de uma família pobre, continuo igual. Tem até música, né? Não é assim. Não funciona assim. Eu que eu diga. A vida está nas tuas mãos, tu faz o que tu quiser dela. Deixe o corpo numa posição confortável para o momento. Deixando que o próprio corpo vá se acomodando naturalmente, sem precisar forçar nada. O corpo possui uma inteligência própria. Percebam que nesse momento a nossa atenção passa para os sentidos físicos, talvez percebendo os sons à volta, os cheiros. Vejam que a consciência, embora estejamos ouvindo, vendo, sentindo o cheiro, o gosto, a consciência não consegue perceber todos ao mesmo tempo. Ela vai dar atenção a um ou ao outro. Percebam isso. Há uma defasagem de milésimos de segundo. Ou eu presto atenção no que eu ouço, ou no que eu cheiro, ou no pensamento, ou na sensação do corpo. A questão é que quando eu tenho consciência, quando eu ouço, eu ouço. Quando eu percebo que minha consciência mudou para outro sentido, eu observo outro sentido. Mas eu apenas observo, como se estivesse filmando, sem mudar absolutamente nada. Sem dizer eu gosto disso que eu ouço, eu não gosto disso que eu ouço. Isto vale para as sensações do corpo, pensamentos, sentimentos, emoções, para tudo. Sons, cheiros, gostos. Eu não interpreto. Quando eu interpreto algo como eu gosto, surge um fruto, uma fruição kármica. Então eu aprendo apenas a observar. É importante ficar claro essa explicação. Foi assim que o Buda começou, gente. Foi assim que ele fez. Ele começou com essa avaliação.
Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, todas, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Ok? Convidem os coleguinhas aqui. Sabe aqueles que vocês estão dizendo, tu precisa ouvir umas coisinhas aqui, vem cá, vou te falar sobre o karma aí. Tá? Convidem. Ok? Marquem a arquitetura da mente aí. Vamos difundir o Dharma. O único objetivo é esse mesmo, é só difundir, tá bem? Até amanhã, quarta-feira.